Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Dandara Veríssimo e aqui nós conversamos sobre imagem pessoal, etiqueta e comportamento profissional e também social, por que não? No vídeo de hoje nós iremos conversar sobre etiqueta. Será que ela saiu de moda ou está lá escondida esperando para que as pessoas consigam enxergar novamente o valor que ela tem para a sociedade? Para início de história, o que é uma etiqueta? Para que serve? Bem, a etiqueta são conjuntos de normas sociais que foram criadas a fim de que as pessoas usem em momentos de socialização para que ninguém invada o espaço de ninguém e todo mundo viva aquele momento em harmonia e com o extremo decoro, ou seja, respeito. A serventia dela, num passado muito distante, era para poder diferenciar as pessoas que eram de hierarquias mais altas que outras. Consequentemente, quanto mais alta a hierarquia, mais acesso à informação naquela época as pessoas tinham. Então, tinha as roupas corretas para usar em determinadas ocasiões, tinha um passo a passo na hora de se servir à mesa, principalmente quando você estava recebendo pessoas de patente alta. Então, tinha uma série de protocolos que deveria ser seguido à risca para mostrar aos outros que você pertencia a uma classe social específica. Hoje, as pessoas de todas as classes sociais, não importa se é pobre, se é rico, se mora na zona sul ou zona norte, faz questão de ignorar essas etiquetas. Não porque elas se tornaram obsoletas, mas sim porque foi perdendo a essência dessas regras diante de uma sociedade tão numerosa como a nossa. Daí você pode se perguntar, mas Dandara, se o intuito da etiqueta, na época que ela foi criada, era para diferenciar quem era rico, quem era pobre, quem tinha acesso e quem não tinha acesso, por que nós deveríamos nos importar mesmo nos dias de hoje? E eu te respondo, se você observar por essa ótica de querer se mostrar para o outro, mostrar que você tem um refinamento maior só por mostrar, de fato, se torna inútil. Não tem o porquê você se preocupar com isso, até porque isso irá gerar um desgaste muito grande e você está forçando ser algo que você não é e que você também não deseja ser. Então, de fato, se você quer observar por essa ótica, até eu vou ter que concordar de que será desnecessário. Mas eu observo a etiqueta de uma ótica um pouco diferente, como um cuidado com o outro. Imagina o seguinte cenário, eu te convido para minha casa e na minha casa eu ignoro totalmente a etiqueta, seja ela de uma forma extremamente protocolar ou de uma forma mais humana, que é o que eu irei explicar daqui para frente. Eu ignoro totalmente isso na minha casa e você chega, eu não te recepciono, simplesmente, fulano, deixa eu abrir aqui, olha, pode entrar, tá? Não repara a bagunça, fica aí à vontade que eu vou terminar de lavar aqui os pratos. E você senta. E você não sabe como reagir muito bem, se você fica sentado, se você vai até a cozinha onde eu estou lavando os pratos, até porque só tem nós dois nessa casa. Então você começa a ficar, meu Deus, como é que eu ajo, né? Porque a anfitriã sumiu, me deixou aqui sozinha. É a primeira vez que eu estou vindo à casa da Dandara e ela me deixou aqui. Eis que eu volto, vamos comer. Na hora da comida, eu digo que para você se servir do jeito que você quiser, as pessoas que acabam chegando depois dessa minha casa vão agindo de formas totalmente diferentes, sem nenhuma ordem. E é aqui que entra a questão da etiqueta como forma de caridade com o outro. A partir do momento que eu conheço as regras de uma boa sociedade e você também conhece essas mesmas regras de até onde você pode se comportar diante de uma outra pessoa, a gente entra em uma comunhão de eu irei te respeitar e você irá me respeitar. Eu sei que eu posso ficar à vontade diante da sua presença porque você entende que eu estou aqui 100% na sua frente, dedicando meu tempo, minha energia e meu conhecimento, e você está grato. Então a etiqueta, ela tem esse poder de mostrar o respeito para com a pessoa que está aqui no teu convívio nesse momento. O que acontece quando a gente ignora totalmente essas regras sociais de como se comportar bem à mesa, como se comportar diante de um cenário de comércio, né? Você está ali numa reunião,
com fins comerciais, como se comportar, ou até mesmo está indo para casa de alguém pela primeira vez, o que fazer e o que não fazer, como se portar diante de uma pessoa que é solteira e de uma pessoa que é casada. Então, quando a gente esquece todos esses como fazer, o caos reina. Então, são pessoas que vão ficando chateadas por uma coisa que você simplesmente achou que não tinha problema. E de fato, talvez dentro do cenário que você cresceu, dentro da sociedade, da sua família, dos seus amigos, as pessoas não ligam se é importante ou não dar 2 beijinhos no rosto de uma mulher casada ou no de um homem casado. Quando você começa a conviver com pessoas de fora da sua bolha que levam a sério essa questão da etiqueta, você vai começar a ser mal interpretado. Você pode perder oportunidades profissionais sérias por ter se comportado fora da etiqueta. Você pode começar a ser excluído de certos momentos que poderiam ser muito proveitosos para você, porque simplesmente você ignora o fato de que regras precisam ser seguidas, principalmente quando a gente não conhece aquele local que nós estamos frequentando. Então, é de extrema importância que você aprenda e que você queira se dedicar um pouco mais sobre essa questão da etiqueta. Não como forma de pompa, mas sim de noção de cenário mesmo. Provavelmente você deve ser da minha faixa etária, entre os 25 anos até os 30, e você é o fruto da modernidade assim como eu. Com certeza você deve ter presenciado seus tios, seus avós, sua mãe, seu pai, tendo que ignorar certas regras sociais para um conforto maior, como por exemplo, em vez de pôr a mesa e chamar todo mundo para comer no mesmo instante, cada um montou seu prato e foi comer na frente da televisão ou foi para o seu quarto, ignorou totalmente a ordem da hierarquia de uma casa ou até mesmo de uma outra casa que vocês visitaram, por todo mundo ser meio livre. Quando a gente começa a ignorar realmente esse passo a passo, como eu já falei, vamos perdendo a essência de muitas coisas. Então a gente perde a sensibilidade de quais tipos de conversa eu posso ter diante de um almoço de domingo, por exemplo, onde geralmente as famílias costumavam se unir para poder falar sobre coisas legais, né, contar o que aconteceu durante a semana. Quando a gente vai perdendo a noção do que falar, do que fazer diante do outro, vamos voltando a uma origem muito, muito passada da gente, a questão da selvageria. Então, passa a ser um amontoado de pessoas no mesmo local e não seres que têm o mesmo sangue ou que têm valores em comum e que estão ali para contribuir um com o outro. Nós, como atuais adultos e futuros idosos, precisamos entender o nosso papel na vida das pessoas mais novas que estão acompanhando desde já e que virão. Ou seja, se a gente continua ignorando o fato de que a nossa sociedade está perdendo os costumes e os bons costumes e mudando totalmente de comportamentos que são deturpados, como será daqui a 20 anos, quando os meus filhos estiverem nesse mundo, ou os seus sobrinhos? Quando eu falo que a etiqueta é um ato de caridade, é porque eu me forço a colocar no lugar do outro. É a tal empatia que tanto se fala atualmente. Se eu mastigo com a boca aberta, não é só uma falta de educação e não é somente feio, mas eu estou prejudicando a outra pessoa que está comendo ao meu lado ou na minha frente. O simples ato de abrir a boca e fechar, fazendo um barulho repetitivo, pode ser atordoante para aquela outra pessoa. De fato, para alguns pode achar que é frescura, mas se coloque na posição daquela pessoa que está ali, ao teu lado, dedicando tempo e energia dela, fez questão de estar ali, né, curtindo aquele momento contigo, e você está ignorando totalmente o fato dela poder estar incomodada ou não. Então são nesses momentos que a etiqueta vem e fala: não mastiga com a boca aberta, não puxa uma conversa que pode ser dolorosa, constrangedora ou cause um certo desconforto na outra pessoa, dependendo do cenário, e principalmente se você não tiver intimidade com ela. Nem todas as saudações, que é muito comum aqui no Brasil, pode ser usada com certas pessoas. Então, há uma diferença quando você vai recepcionar um homem casado e uma mulher casada, um homem solteira e uma mulher solteira, um jovem de um idoso. Precisa entender, porque essas regras existem por uma razão.
para que o bem-estar reine naquele espaço. E aqui veio o meu conselho para você. Não seja você mesmo. É isso mesmo. Não seja você mesmo. Por quê? Porque quando nós somos nós mesmos, em essência, em carne, unha e todas as nossas mazelas, a gente começa a achar que o mundo precisa se adequar a gente. A gente começa a cair naquele discurso de quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou. E aí há uma total negligência de que você pode melhorar e não somente permanecer no mesmo estágio que você está. Então é sempre o outro tem que fazer por mim e nunca eu quem tenho que fazer por outro. Mais uma vez, isso é reflexo da nossa sociedade extremamente modernizada, que ignora o fato de que somos uma sociedade, ou seja, não estamos sozinhos e nunca ficaremos sozinhos. E se não estamos sozinhos e nunca ficaremos sozinhos, nós precisamos cuidar de quem está por perto. Quando você começa o processo de anular quem você é e começar a dar espaço a quem você pode ser numa versão muito melhor, as coisas começam a ganhar mais sentido para você e não para o outro. Até porque a mudança primeiro começa na gente e o que a gente bota para fora é só o transbordar. Eu só consigo te mostrar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho, eu não te dou. A Raíssa Leal sempre fala uma frase que super cai bem nesse tema que nós estamos conversando. Um jardim não é bonito na sua selvageria. É necessário a poda constante para que a ordem, a beleza e a utilidade daquele jardim venha à tona e as pessoas possam reconhecê-lo como um local agradável de se observar e de se estar. E quem é esse jardim? Esse jardim somos nós. Nós precisamos constantemente estar aparando o excesso, podando aquilo que não serve e que nos deixam feios, tanto por dentro quanto por fora. A partir do momento que você começa a enxergar essas regras, a etiqueta de modo geral, como de fato algo que vai ajudar você a conviver em diversos cenários, não importando a oscilação do outro, mas sim você sendo uma pessoa estável, com uma base excelente e que vai saber entrar e sair em qualquer situação, você começa a realmente perceber o ouro de conviver em sociedade. Agora, se você é do time das pessoas que vota pelo fim eterno da etiqueta, não adianta no final do almoço em família falar que a sociedade está perdida e que ninguém mais respeita ninguém, se você mesmo está abrindo mão de se refinar, de se tornar uma pessoa melhor e melhorar o nosso cenário. Mais vídeos como esses estão por vir, principalmente agora nesse mês de novembro, onde farei um intensivão em comemoração ao meu aniversário. Espero ter contribuído e ter gerado pelo menos uma sementinha da reflexão em vocês, para que vocês possam não abandonar esse barco, o barco das pessoas que acreditam que sim, é possível melhorar a nossa sociedade com hoje e não só esperando o amanhã. Até mais!